Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 1º de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque ao FBI traz a constatação de que ninguém está imune. Cybercriminoso invade contas e rouba mais de 350 mil reais da Prefeitura de Belém do Piauí. E o que muda na aplicação de sanções e multas pela ANPD. E eu começo com essa notícia que fala: ataque ao FBI traz a constatação de que ninguém está imune. O FBI segue na investigação de um incidente cibernético em parte de sua rede de computadores. A ocorrência é mais um capítulo de uma série de ataques que tem movimentado a luta dos poderes públicos contra o cybercrime. Em sua responsabilidade de monitorar e reprimir infrações nos ambientes digitais, autoridades e governos também se tornam alvos de atividades criminosas no ciberespaço. Segundo informou a CNN norte-americana na semana passada, fontes ligadas à instituição disseram que o evento envolveu parte da rede instalada no escritório em Nova York. Os oficiais do FBI acreditam que o incidente mirou computadores usados em investigação de imagens de exploração sexual infantil. A data da invasão não foi informada. O FBI está ciente do ocorrido e vem trabalhando para conseguir informações adicionais. Foi um incidente isolado que já foi contido. Por se tratar de uma investigação em andamento, o FBI não tem mais comentários a oferecer nesse momento, afirmou a instituição por meio de nota à CNN. O vice-presidente de vendas da Lumo Technologies para a Latam, German Patinho, afirmou que a empresa tem observado o avanço dos cybercriminosos e como os ataques estão cada vez mais focados em causar perturbação e caos na sociedade. Segundo ele, esta é a razão por trás da crescente tendência de ataques contra organizações governamentais, serviços públicos e de saúde. Além do efeito perturbador e caótico, detectamos que os invasores buscam ter acesso a informações manipuladas pelas organizações vítimas. Por isso, permite a eles comercializarem em fóruns da Dark Web e entre grupos de cybercriminosos. Não sabemos a motivação por trás desse incidente em particular ao FBI, mas geralmente tem o intuito de causar esses danos ou, na maioria das vezes, de monetizar com pedidos de resgate pelos dados, disse Patinho em entrevista à Security Report. O vice-presidente ainda supõe que os cybercriminosos tenham encontrado uma boa oportunidade para aplicar o suposto ataque, como fizeram também em 2020 com o incidente de espionagem e em 2015, quando foi possível comprometer sistemas do Escritório de Gestão Pessoal dos Estados Unidos. Para contarem com melhores condições de vencer essas crises, as entidades devem garantir que possuem estratégias modernas de cibersegurança, especialmente quando são dos principais alvos dos invasores. Para isso, é importante implementar uma prática de medição contínua de comprometimentos para identificar com rapidez e precisão a presença de adversários dentro da rede, conclui Patinho. O ponto aqui, pessoal, eu gosto mais do título da matéria do que necessariamente da matéria. O que o título quer nos trazer como alerta? Obviamente, o FBI, pela natureza do seu serviço, ele se preocupa com as questões de segurança por princípio, na concepção das coisas. E se mesmo uma instituição renomada e que tenha segurança no momento da concepção das coisas e como princípio, passa por esse tipo de incidente, passa por esse tipo de dificuldade, o que resta para as empresas que ainda não possuem esses princípios, que ainda não têm a segurança envolvida na criação dos serviços, na criação dos produtos, na concepção das coisas que acabam sendo mais relevantes. Obviamente que nesse caso, nessa segunda situação, nesse segundo cenário, é ainda mais desafiador. Então, se mesmo essas empresas, mesmo essas instituições que prezam pela segurança passam por incidentes, é preciso entender que qualquer empresa, qualquer instituição, qualquer órgão público pode estar suscetível também a ataques de cybercriminosos. Dito isso, significa também dizer que não devemos nos conformar com essa realidade.
Por isso é tão importante que tenhamos mapeado os principais riscos, que saibamos trabalhar adequadamente em estratégias de proteção e também de detecção, como bem disse a matéria, aí sim eu concordo, para identificar comportamentos anômalos e com isso ter capacidade de, a partir de bons planos e de pessoas treinadas, responder adequadamente a esses eventos. É isso que é mais importante. Cybercriminoso invade contas e rouba mais de R$ 350 mil da Prefeitura de Belém do Piauí. O prefeito Ademar Aloísio de Carvalho, da cidade de Belém do Piauí, denunciou à Polícia Federal que mais de R$ 350 mil foram roubados das contas da Prefeitura na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Segundo Carvalho, o roubo aconteceu pela internet. O prefeito contou que estava fazendo pagamentos com a equipe econômica do órgão no dia do incidente, quando por volta das 18 horas foram identificadas transferências bancárias suspeitas. O valor total roubado, de R$ 353.800, foi retirado das contas da Secretaria de Saúde de Belém do Piauí. Foram 5 transferências, 3 para pessoas físicas e 2 para empresas sediadas no estado de São Paulo. Uma pessoa da Caixa Econômica Federal ligou dizendo que estavam acontecendo algumas transferências. Bloqueamos o acesso, mas já havia ido muito dinheiro, comentou o prefeito. Em entrevista para uma emissora local, Aloísio relatou que ficou surpreso com a situação, pois a prefeitura possui várias normas, mas elas não foram suficientes para barrar a ação do cybercrime. A conta de onde o dinheiro foi roubado pertence à Secretaria de Saúde de Belém do Piauí, e os recursos eram usados para custear programas de saúde do município e parte da folha de pagamento. Depois do crime cibernético, a equipe bloqueou todas as contas bancárias da prefeitura por precaução contra novos roubos. A invasão foi denunciada para a Polícia Civil de Picos. A Caixa Econômica Federal informou que atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública na identificação e investigação de casos suspeitos e na prevenção e combate à fraude e golpes. Em cumprimento à lei de sigilo bancário, o resultado da análise da contestação é informado diretamente ao solicitante. A Caixa esclarece que informações sobre supostos eventos criminosos são repassados exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes, diz nota. Acho, claro, provavelmente aqui tem havido um pequeno equívoco quando o prefeito fala em normas. Conceitualmente, normas são diretrizes, na verdade, são documentos que regem, que dizem como algumas ações devem ser realizadas, o que pode, o que não pode ser feito, o que é proibido, etc, etc, etc. Para complementar essas regras, é preciso implementação de controles que garantam o cumprimento dessas diretrizes. É óbvio que aqui não ficou muito claro pela matéria se de fato a norma está ligada a diretrizes ou se alguma outra ação, como controles, enfim. De qualquer forma, é um incidente que chama a atenção. Mais uma vez, os criminosos, eles atacam todo e qualquer tipo de negócio, basta encontrar uma brecha, seja essa brecha em nível processual, tecnológico, o que for. Busca essas brechas justamente para tentar de alguma forma oferir lucro, né, e retirar dinheiro de suas vítimas. Então, mais um incidente e que deve servir de lição para todos nós. O que muda na aplicação de sanções e multas pela ANPD? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados atingiu um novo milestone na sua atuação com a publicação do Regulamento de Dosimetria e de Aplicação de Sanções Administrativas, que estabelece parâmetros e critérios para a aplicação das multas e demais sanções administrativas pela ANPD, para os casos de descumprimento das obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. A partir da publicação do regulamento, a ANPD certamente adotará uma postura mais contundente e atuante rumo à determinação de sanções
e penalidades para infrações de privacidade e proteção de dados, a exemplo do que já ocorre mundo afora, especialmente considerando as autoridades nacionais europeias. O regulamento traz alguns conceitos importantes, como, por exemplo, de que a NPD, ao determinar as medidas corretivas e as punições aplicáveis às infrações, considere não somente o caso concreto, como também o ramo de atividade empresarial do infrator. Portanto, as políticas de boas práticas e de governança, incluindo o programa de governança em privacidade adotadas num mesmo segmento da indústria, serviços ou setor, também servirão como benchmark para a NPD quantificar e determinar multas e demais sanções administrativas, que podem incluir publicização da infração, bloqueio e eliminação dos dados pessoais ou mesmo a suspensão ou proibição das atividades. Além das práticas do setor, a NPD também trará um olhar individualizado para a infração cometida e o agente envolvido, e considerará, além da gravidade do dano em si, o faturamento do infrator no exercício anterior à aplicação da penalidade. O regulamento também traz conceitos de reincidência específica ou reincidência genérica de infrações, como agravantes da penalidade, e estabelece a janela de 5 anos para o caso de ser constatada essa reincidência, o que certamente é um período bastante extenso num contexto de dinamismo das relações. Por outro lado, foram previstas no regulamento algumas circunstâncias atenuantes que podem ensejar descontos progressivos no valor da multa, conforme o momento em que ocorrem, como, por exemplo, situações em que cessar a infração, se o infrator implementou ou não política de boas práticas e de governança, ou se adotou reiteradamente procedimentos internos voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, capazes de minimizar os danos aos titulares. A adoção de medidas capazes de reverter ou mitigar os efeitos da infração sobre os titulares de dados pessoais afetados, e caso a NPD constate a cooperação ou boa-fé por parte do infrator. O regulamento manteve o limite total de multa no valor de 50 milhões de reais por infração, cuja determinação considerará também o tempo entre a incidência de multa, o cumprimento da obrigação, a extensão do dano e o prejuízo causado. Daí a necessidade de que as boas práticas sejam não somente perenes e efetivas, como também aderente às práticas e políticas voltadas à privacidade e proteção de dados, e oriente a adoção de mecanismos efetivos de proteção e segurança que acompanhem o estado da arte no setor considerado. Então, óbvio, desde ontem eu já falava um pouquinho, né, sobre o quão aquecido o mercado ficou com essa norma, com a questão aqui da norma de dosimetria e alguns detalhes de como as sanções serão aplicadas, questões essas que foram muito bem descritas nessa matéria. Tem muitos aspectos que devem ser levados em consideração, mas acho que antes de falarmos de multa, antes de falarmos como isso será aplicado ou o impacto que essas multas terão, acho que o primeiro impacto já foi gerado. O fato da NPD ter se organizado e deixado claro como aplicará essas sanções fez com que muitas empresas que estavam estagnadas ou até mesmo tinham uma certa descrença com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e até mesmo à atuação da NPD, começam a reconsiderar suas decisões e sua visão sobre esses temas e até mesmo começar a endereçar ações para adequação à lei. Então esse é um bom efeito colateral, digamos assim, dessa norma de dosimetria. É claro que há muito ainda a ser feito, eu espero sinceramente que todos, não só para adesão, né, a aderência à lei, para o respeito à lei, mas por entender que esses dados são extremamente importantes e que precisam ser adequadamente protegidos, né? Então, que todos consigam implementar bons controles para garantir a aderência à lei e a privacidade desses dados que são tão sensíveis, não é mesmo?
Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!